Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor universitário, também tenho grupos de supervisão para psicólogos e terapeutas e hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença, bem simplificada, diferença bem resumida entre o que é a fenomenologia e o que é a fenomenologia existencial. Esses são dois campos, duas áreas ligadas às filosofias fenomenológicas e que acabam sendo entregues para nós que estuda esse campo, muitas vezes de maneira a não criar diferença. Mas hoje eu vou falar de pontos fundamentais para poder compreender essas pequenas, não são pequenas, essas grandes diferenças entre a fenomenologia e a fenomenologia existencial ou o existencialismo. Ok? Então, antes de começar, vou pedir a todos que acompanham o meu canal, que gostam do conteúdo, para clicar no like, no gostei. Isso ajuda muito a promover esse canal para que ele se propague, para que cheguem mais pessoas. Ok, então vamos lá. Primeiro, então, vou começar pelo existencialismo ou a fenomenologia existencial. Esse é um campo que aqui no Brasil está bem desenvolvido. A fenomenologia e o existencialismo eles chegaram aqui no Brasil primeiramente a partir da fenomenologia existencial. Quando o Medard Boss veio nos anos 70 fazer algumas palestras aqui e foi fundada uma primeira escola de psicologia fenomenológica existencial. Bom, então, quais são os fundamentos dessa fenomenologia existencial? Elas vêm do filósofo Martin Heidegger, quem trouxe um olhar do ser humano, um olhar para o ser humano a partir da fenomenologia. Mas então o que quer dizer isso? Ele olhou o ser humano fazendo uma análise fenomenológica desse ser humano. E a partir daí, o Heidegger desenvolveu a sua psicologia existencialista. No existencialismo, que a gente também pode denominá-lo como existencialismo heideggeriano, ele vai sempre trazer um olhar apenas descritivo desse ser humano. Eu falo apenas porque, se formos mais para frente, vocês vão entender o que é essa relação, ou por que eu falo aqui como sendo apenas uma descrição estética, uma descrição daquilo que se apresenta. E a partir daí, o Heidegger ele vai mostrar que o ser humano ele tem essa relação de ação com o mundo. Então, quando o Heidegger faz isso, ele vai excluir todo o conteúdo metafísico, todo aquele conteúdo do psicologismo que o Russell, que é o pai da fenomenologia pura, ele já vinha fazendo essa separação. Bom, o Heidegger, ao fazer essa descrição fenomenológica do ser humano, ele observa que o ser humano é sempre um ser-aí. Esse ser-aí é a tradução para Dasein. Dasein, que é a palavra em alemão, que na tradução foi dita como ser-aí. Bom, esse ser-aí é o ser que está sempre em conexão com o mundo, que está sempre na relação de movimento, de ação, de escolhas com o mundo no qual ele existe, no qual ele se relaciona, no qual ele se envolve. E Heidegger ele observou que esse ser humano ele é a absorção e as experiências que ele vive desse mundo. E Heidegger ele também vai chegar ao ponto de dizer que o ser humano, a sua interioridade ou o seu campo interior é totalmente vazio. E esse é um ponto que difere da fenomenologia pura de Russell. Mas, continuando aqui com Heidegger. No momento que ele traz essa afirmação, uma vez que ele faz uma observação fenomenológica apenas por aquilo que se apresenta na observação, apenas observando, e quando eu falo apenas, não é pouca coisa, ao contrário, quando estamos conectados totalmente nessa observação sobre alguma coisa, nesse caso o ser humano, ele vai se mostrar por si mesmo. Então, as reflexões do Heidegger
sobre o existencialismo, sobre o ser humano, mostram esse olhar muito profundo que se dá quando se observa o ser humano a partir dele mesmo. E Martin Heidegger ele faz reflexões geniais, observações interessantíssimas sobre como o ser humano lida com a própria vida, entrando em questões, por exemplo, sobre a finitude, sobre a morte, onde a morte ela tem uma relação que pode ser de congelamento, de apavoramento, de deixar a pessoa paralisada, ou também se relacionar com a morte de maneira a não querer olhá-la, então de negá-la, de reprimi-la, ou pelo outro lado, é a aceitação dessa finitude da morte, o que promove uma ação mais autêntica com a vida. Então, de forma bem resumida, é isso que o Heidegger traz, e a partir daí podemos falar de muitas coisas. Por exemplo, o conceito de dever ser, como estamos carregando em nós uma influência contínua da sociedade onde vivemos, e além disso, dessa relação que temos desde a nossa criação, com a nossa família, mas principalmente com esse entorno sociocultural. Bom, como eu disse, esse é um vídeo mais um resumo sobre esses dois pontos. Então agora vamos passar para a fenomenologia pura do Husserl, de Edmund Husserl. Na fenomenologia pura de Edmund Husserl, o que ele vai olhar? Ele vai olhar como o ser humano percebe a realidade. Reparem só a diferença. O Martin Heidegger, ele observou o ser humano a partir da fenomenologia, um olhar fenomenológico para a existência do ser humano. Já o Husserl, ele vai olhar como ele, ser humano, percebe e capta a realidade. Então, a fenomenologia é olhar a realidade a partir dessa consciência que a gente é. E Husserl entrou nesse lugar. Ele foi explorando o que é essa consciência que nos faz captar esse estado de presença no agora. Então, o que é interessante aqui? Que Husserl foi entrando cada vez mais profundamente na forma como o ser humano se manifesta e capta a realidade. A partir daí, o desdobramento que isso tem é incrível. É incrível por quê? Porque fazendo esse tipo de reflexões profundas sobre o ser humano, sobre como captamos a realidade, podemos olhar as coisas como elas realmente são. O que o Husserl, um dos conceitos principais que eu já coloquei várias vezes nos meus vídeos, é o conceito de atitude natural. O que o Husserl observou? Observou que o ser humano, ele, quando olha no estado de presença no agora, no momento presente alguma coisa, esse olhar ele já está contaminado. Contaminado com o quê? Com a história de vida que ele carrega, com o seu passado. O ser humano ele vai acumulando conhecimentos, ele vai acumulando memória sobre aquilo que ele experiencia. Ele vai dando significado à sua experiência. A partir desses significados, ele vai também olhar as situações que se apresentam com esse conhecimento que ele já carrega. Assim, ele vai contaminar aquilo que está se apresentando para mim nesse exato momento. Aí então, o que Husserl percebeu? Ele percebeu que dá para desenvolver um método para poder olhar as coisas a partir delas mesmas, que ele denominou como método fenomenológico. O método fenomenológico também podemos falar dele como uma atitude, que é a atitude fenomenológica. Essa atitude fenomenológica é o que se pretende alcançar quando se faz um atendimento a partir de uma clínica fenomenológica. Então, reparem só, o interesse do Husserl foi ver como o ser humano capta a realidade. Já o interesse do Martin Heidegger foi observar o que é esse ser humano. Bom, nós como psicólogos, terapeutas, que nos interessa a fenomenologia e o existencialismo, podemos olhar os dois. Olhar os dois no sentido de que os dois são muito interessantes para poder desenvolver uma clínica que vá ao encontro desse ser humano, que vá se aproximar sem julgamentos
Para quê? Para que o outro possa mostrar aquilo que ele é. E esse olhar sem julgamentos, esse olhar que conseguimos desenvolver a partir desse reconhecimento tanto da fenomenologia husserliana como do existencialismo heideggeriano, nos dá um conteúdo de compreensão muito profundo para podermos nos aproximar e que esse ser humano se mostre a partir dele mesmo. Eu disse que ia falar a diferença entre uma visão estética, da fenomenologia estética, que é o que o Martin Heidegger fez para poder observar o ser humano, com um passo além que o Edmund Husserl observou na fenomenologia genética. O que é essa fenomenologia genética? É quando eu, como observador, reconheço que aquele ser humano ele tem na sua manifestação, ele carrega uma história de vida que na sua atitude natural ele está manifestando uma relação com o mundo que tem uma conexão emocional com as experiências que ele carrega. Então, basicamente, o Husserl ele consegue ir na sua fenomenologia genética ao encontro da experiência individual que essa pessoa foi desenvolvendo na relação com o mundo. Ao ver isso, conseguimos observar que cada ser humano é único. Mesmo duas pessoas, dois irmãos gêmeos que cresceram nas mesmas condições, na mesma família, no mesmo local, na mesma escola e por assim diante, eles vão ter experiências distintas. É muito interessante observar que, ao reconhecer essa fenomenologia genética, podemos acessar também a campos de profundidade do ser que aprisionam essa pessoa numa relação de dor, numa relação de sofrimento com o mundo. Então, ao chegar nesses pontos, podemos trazer isso para a consciência. O que é trazer para a consciência? É colocar no agora, no aqui e agora, para quê? Para que a pessoa possa sentir e poder observar a partir desse estado no agora, essa absorção, mais do que uma absorção, essa metabolização de emoções que estão na pessoa e que ela precisa trazer para a consciência, e dessa maneira essa emoção ela vai se transformar. Tem outro vídeo que eu explico isso ao pormenor, e a questão aqui é que ao fazer isso a pessoa ela entra em contato com questões que ela carrega, mas que não conseguia acessar de maneira num estado da sua atitude natural. Bom, gente, esse foi um resumo das diferenças fundamentais que há entre a fenomenologia essencial do Martin Heidegger e a fenomenologia pura do Edmund Husserl. E tem um ponto também importantíssimo. Como eu disse, o Martin Heidegger, ele olha para a existência humana, onde o ser humano, na sua interioridade, ele é vazio. Já o Edmund Husserl, ele vê que o ser humano, na sua essência, é uma essência que sempre o transcende. E essa transcendência, ela tem uma conotação ética, o que ele denominou como espírito. Então isso também é algo interessantíssimo, como o Husserl chegou nesse conceito de espírito, de uma essência ética do ser humano, meramente por uma observação profundamente fenomenológica, a partir de um olhar só para aquilo que se apresenta. Um reconhecimento de como observamos e como captamos, como absorvemos essa realidade, como nos relacionamos com ela. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem quiser fazer perguntas, faça, que isso me ajuda também a desenvolver mais conteúdo para vocês. Tá bem, pessoal? Compartilhem e comentem. Fiquem à vontade. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.